Olá, tudo bem? Meu nome é Wendel Liabe, sou professor de violino e teoria musical nas oficinas culturais de São Sebastião e seja muito bem-vindo a mais essa aula. Antes de darmos continuidade, vamos relembrar um pouquinho o que já vimos nas aulas passadas. Aprendemos sobre o que é som, que é a vibração que é captada por nossos ouvidos, e aprendemos sobre as suas 4 propriedades, que foi o seu timbre, a sua intensidade, a sua duração e a sua altura. E aprendemos que música é o conjunto de sons de forma harmônica. Caso tenha ficado alguma dúvida, reveja a aula. Caso você esteja vendo essa aula e apareça algum desses elementos e você não entenda, por favor, dê uma pausa, reveja as aulas passadas. E agora, dando continuidade a essa aula, veremos o que? Já dissemos que som é todo tipo de vibração. Só que quando tocamos, precisamos saber exatamente quais os sons estamos fazendo, para usarmos eles de forma harmônica e produzir a música com o nosso instrumento. E como vamos fazer isso? Tem formas de caracterizar os sons. Como, por exemplo, quando você vê essa minha camiseta, você enxerga que ela é azul. Quando você olha o violão, você enxerga que ele é marrom. Porque o nosso olho ele recebe as cores, passa para o nosso cérebro, ele processa e nos devolve como essa informação. Porém, o nosso cérebro ele não tem como pegar o som em forma de vibração e transformá-lo ele exatamente como é o som para nós e falar, esse som é tal som. Existem pessoas que têm essa condição, é chamada de ouvido absoluto. Elas, ao receberem a vibração, o cérebro já converte para elas qual nota é. É impressionante, é incrível. Pesquisem se tiverem um tempo e vocês verão como é interessante. E como usaremos para poder identificar esses sons? Vamos dar nomes a eles. Será Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Nós chamaremos de notas. Aposto que você já deve até ter ouvido naquela musiquinha Dó, Ré, Mi, Fá, 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 Dó, Ré, Ré, Dó, Sol, Fá, Mi, Dó, Ré, Mi, Fá. Mas não possuímos apenas essas 7. Existem no total 12, mas as outras 5 restantes veremos um pouco mais para frente. Agora que vocês já sabem, vocês vão decorá-las. Reescrevam, peguem e falem de frente para o espelho, fiquem repetindo, gravem um podcast, fiquem repetindo o dia inteiro o podcast ouvindo no fone. Aproveitem que nós estamos nesse período de quarentena e todos os exercícios que eu passarem para vocês, por favor, façam, repitam, pois são todos muito importantes para o aprendizado de vocês. Tá bom? Tá, então é só chegar e falar que aquela nota é um dó, aquela nota é um si, é um fá. Não, cada uma tem a sua função, por isso que nós temos até os afinadores. Eles vão pegar, identificar e falar para nós. E qual que é uma grande função das notas? Elas vão nos falar a altura dos sons. Quer ver um exemplo? Eu vou pegar e vou fazer a escala de dó. A escala é uma sequência de notas que fazemos de ordem crescente ou decrescente. Como assim? Essa sequência que eu passei para vocês, dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, ela está numa ordem crescente. Faremos ela de uma ordem crescente, de dó até si, e depois voltaremos de si para dó. Estaremos fazendo ela primeiro crescente e depois decrescente. Então eu vou ter o dó, o ré, mi, o fá, o sol, lá e si. Perceba que dá a impressão de que eu estou subindo uma escada. Essa é a escala crescente. Agora eu vou fazer ela decrescente, que seria como se eu estivesse descendo. Esse conceito de descer ou subir é uma das propriedades do som que vimos na segunda aula. Tá bom? Caso você tenha ficado com dúvida
nessa ideia de subir ou descer nas alturas falando de música e falando de som, por favor, peço que volte e reveja a aula. Tudo bem? Então tá. Quer dizer que eu só vou ter então essas notas no instrumento? Não. Por quê? Você não tem apenas um dó. Quando falamos de altura, eu posso ter mais de um dó, ou mais de um sol, mais de um si, mais de um lá. Quer ver um exemplo? Aqui eu tenho um sol. Aqui eu tenho outro sol. E aqui eu terei outro sol. Dessa forma, podemos identificar esses sons e não necessariamente criar novos nomes. Imagina, eu tenho instrumentos que têm mais de 64 notas. Imagina se eu fosse fazer um nome exatamente para cada uma delas. Ia ficar algo muito complicado. Mais para frente, veremos como vamos escrever esses sons na partitura, que é onde usaremos para ler e produzir a música, utilizando o instrumento. Então, reforçando e repetindo, decorem, aprendam. Essa sequência das notas é muito importante. Vocês vão precisar saber qual nota está entre o Dó e o Mi, que é a nota Ré, qual nota está entre o Si e o Sol, que é a nota Lá. É muito importante vocês saberem a sequência e a disposição que essas notas estão entre si, porque quando passarmos para a escrita e para a leitura musical, essa é a base fundamental, tá bem? Agora, dando continuidade à aula, mudaremos um pouco o tema. Como o foco principal de nossa aula é o instrumento violino, vamos já dar início a algumas instruções e alguns conceitos básicos para nós podermos estar cuidando e até mesmo conhecendo o nosso instrumento. De início, vamos aprender um pouco sobre sua história. O violino, ele é um instrumento com mais de 400 anos de produção. Nesse formato que temos hoje, dessa forma, ele possui mais de 400 anos que esse projeto foi criado. Mas ele vem de instrumentos muito mais antigos, como por exemplo, nós temos o alaúde, nós temos o eru, que também é conhecido como instrumento chinês. Instrumentos como o alaúde e entre outros, eles vieram do Império Bizantino. São instrumentos muito vistos principalmente em filmes medievais. O violino ele puxa muito a vertente de outros instrumentos, não necessariamente de uma região só. Temos até registros de instrumentos muito parecidos com o violino há mais de 1000 anos atrás. Possuíam arco e a forma de se tocar era muito parecida. O violino ele tem uma característica muito interessante, e se olharmos o braço dele, não possui marcação, diferente do braço do violão, que possuímos os trastes, possui essas casas a qual podemos identificar as notas. O violino já não. Esse tipo de instrumento é chamado de instrumento não temperado, como o violino que não possui marcação, e o violão que possui marcação é chamado de temperado. O criador do violino foi um luthier italiano chamado Gasparo di Salò. Luthier é o profissional que trabalha com a produção de instrumentos musicais. Mas ele não reteve o conhecimento para si. Ele ensinou outras pessoas a produzirem também o instrumento. E o mais engraçado é que ele não ficou conhecido como o melhor produtor de violinos. Esse título ficou para 3 famílias: Amati, Stradivarius e Guarnieri. Quando falamos esse nome, às vezes temos a impressão de que é uma pessoa só. Tivemos destaques nessas famílias, mas foram um ciclo de gerações dessas famílias que produziam instrumentos. Entre essas 3, nós tivemos os Stradivarius e um membro em específico, Antônio Stradivarius, que ficou mundialmente conhecido por conta da excelência de seus instrumentos. Nós temos igual violinos Stradivarius, hoje avaliados no mercado com mais de 15 milhões de euros. Mas agora, tá bom de falar um pouco de história e vamos falar do nosso instrumento. Vamos aprender agora algumas partes do violino. Vamos começar falando da voluta. A voluta é essa ponta que o violino tem aqui em formato de espiral. Esse desenho
é um desenho muito utilizado no período barroco, como adorno e como enfeite, justamente o período em que o violino foi criado. Se descermos aqui, nós temos as cravelhas. As cravelhas são um mecanismo que usamos para afinação das cordas. Com elas, apertamos ou afrouxamos as cordas. Temos que tomar muito cuidado, pois as cravelhas elas são colocadas diretamente no braço do instrumento. Não é como uma atarraxa de violão, que giramos um mecanismo e esse mecanismo girará outro para apertar as cordas. Então, qualquer mudança de temperatura pode fazer com que o seu instrumento desafine. Logo em seguida, nós temos aqui essa parte preta, que é chamada de espelho. O espelho é onde faremos as notas. Logo abaixo, o espelho, nós temos o braço. Uma outra curiosidade do espelho é que ele tem essa coloração preta devido à sua madeira, que é o ébano. É uma madeira que naturalmente ela é preta. Ela é mais rígida do que uma madeira comum. Justamente utilizamos ela porque, como faremos as notas, estaremos em constante contato, ela terá um desgaste muito grande. Então, utilizamos o ébano para uma maior durabilidade. Passando para o corpo do instrumento, nós temos o tampo harmônico, que é a parte da frente do instrumento, e atrás nós temos o fundo. Aqui na frente, nós vamos ter essa peça aqui branca, chamada de cavalete. Ele é responsável por passar a vibração horizontal para a vertical, passar a vibração das cordas para dentro do corpo do instrumento. Uma outra coisa muito importante é tomarmos muito cuidado, pois o cavalete ele não é colado ao corpo do instrumento. Então, de novo, qualquer oscilação na temperatura ou até mesmo um esbarrão de leve que você dê com o seu instrumento pode estar fazendo com que o cavalete ou as cravelhas saiam do lugar. Uma outra peça que também tem essa característica de não ser colada e apenas ser sustentada por pressão é a alma. A alma ela está localizada aqui, ó, logo abaixo do cavalete. Ela é uma madeira. Ó, está vendo? Ela sustenta o peso que o cavalete faz no tampo harmônico sobre o fundo. Por ela estar aqui no meio, ela impede que o violino ele faça esse movimento, ele entre para dentro por conta da pressão, pois a pressão das cordas no corpo do instrumento são de 60 kg, tá? Olha aqui, ó. Eu tenho uma alma aqui, que não é desse instrumento, é claro, lógico, mas para vocês verem mais ou menos como ela fica localizada aqui, ó, embaixo do cavalete. Aqui, logo após o cavalete, nós temos o estandarte, que é essa peça aqui triangular, que também sustenta as cordas no final do instrumento. Próximo ao estandarte nós temos a queixeira, que vai nos dar auxílio para segurar o instrumento com o queixo. E essas duas peças em metal são os microafinadores. A função deles estarem aqui é porque o violino ele é um instrumento muito sensível em questão de afinação. Então a gente fala que aqui a gente pode fazer uma afinação mais grossa, chegando próximo às notas, e os microafinadores, eles auxiliam a gente ter uma maior proximidade da real nota que a gente quer. Então, por hoje é só. Não se esqueçam de estudar as notas e os nomes delas e suas posições. E quanto às características do nosso instrumento, se atentem ao cuidado. Então, tomem muito cuidado onde deixam. Ao guardar, evitem lugares úmidos e lugares com mudança de temperatura muito drástica, porque, como vimos, nosso instrumento é muito sensível. Por que é muito importante sabermos sobre essas notas? Porque essas notas elas vão ser muito essenciais quando começarmos a fazer os exercícios de leitura e de escrita musical, que em breve estaremos começando. Tá bom? E essas características que aprendemos no nosso instrumento vai ser muito crucial para quando começarmos a utilizá-lo, os cuidados que devemos ter, porque você vai estar em constante manuseio do seu instrumento enquanto você estiver estudando. Então, até a próxima. Qualquer dúvida, é só me chamar no privado ou deixar nos comentários.